Este é o podcast Segunda Chance. Meu nome é Patrícia Mendes e eu estou muito feliz que você está por aqui. Nós estamos na temporada Eventos Finais, que é um livro que pertence à Casa Publicadora Brasileira, e nós estamos contextualizando este livro. Todos os direitos do livro pertencem à Casa Publicadora Brasileira e está sendo um livro de estudos para o nosso podcast nesta nova temporada. Eu espero que você esteja acompanhando esta leitura, os comentários, as orações, entendendo o tempo profético que nós estamos vivendo e buscando não só o conhecimento, mas também a transformação. E você, já descobriu qual é a segunda chance que Deus tem para a sua vida? Já descobriu por que esse podcast se chama Segunda Chance? Eu te convido para você visitar a minha rede social, Instagram, patricia.mendes7, e participe lá, me siga, veja os comentários, nos stories eu ponho sempre as atualidades, coloco sempre algum comentário, vale a pena você estar por ali. Tenho também uma comunidade chamada Confraria das Garotas, é uma comunidade de mulheres cristãs que nós temos por hábito separarmos um tempo para Deus e para nós, e também para que a gente possa estar testemunhando das segundas chances que Deus deu a cada uma de nós. Vai lá, vai conhecer a nossa rede social. E vamos lá? Vamos ao terceiro capítulo do Eventos Finais? Capítulo 3, quando sucederão estas coisas? As palavras de Cristo em Mateus 24:2 foram proferidas aos ouvidos do grande número de pessoas. Mas quando ele se achava só, sentado sobre o Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram ter com ele. Dize-nos, perguntaram, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Por misericórdia com eles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando aos discípulos o procurar por si mesmo a significação. Muitos têm se chamado adventistas. Têm marcado tempo. Afinal de contas, o que quer dizer adventista? Vamos falar sobre isso no final? Repetidamente, marcaram uma data para a vinda de Cristo, e repetidos fracassos têm sido o resultado. O tempo exato da vinda do nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que hão de ser herdeiros da salvação, não sabem o dia nem a hora. Diz lá em Mateus 24:36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai, disse Jesus. Não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Por que Deus não nos deu este conhecimento? Porque se o fizesse, não faríamos correto uso dele. Desse conhecimento resultaria um estado de coisas entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está para vir. Não devemos viver ansiosos quanto a este tempo. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Nem deveis protelar sua vinda declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Aproxima-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo e, no entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós,
para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é mistério de Deus. Não pertencemos à classe de pessoas que definem um exato período de tempo que decorrerá antes da segunda vinda de Jesus com poder e grande glória. Alguns marcaram certo tempo, e quando este tempo passou, seu espírito presunçoso não aceitou a repreensão, e eles têm marcado diversas outras datas. Numerosos málogros sucessivos caracterizam-nos, porém, como falsos profetas. Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que decorrerão 5, 10 ou 20 anos antes que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para o seu aparecimento. Não quer que alguém diga a mesma coisa que o servo infiel. Meu Senhor está demorando muito para voltar, pois isso conduz à temerária negligência das oportunidades e privilégios concedidos para preparar-nos para aquele grande dia. Por isso que passou repetidamente a data marcada. O mundo está hoje em mais positivo estado de incredulidade do que antes, com respeito ao próximo advento de Cristo. Consideram com aborrecimento os fracassos dos que marcaram tempo, e por isso que os homens têm sido enganados. Dão costas às verdades pela palavra de Deus e estão às portas de todas as coisas, aquilo que está para vir. Não precisamos incitar as paixões das pessoas para provocar agitações em que sejam instigados os sentimentos e os princípios não venham a assumir o controle. Acho que temos de estar de sobreaviso de todos os lados, porque Satanás está em atividade para fazer tudo o que estiver ao seu alcance a fim de insinuar seus ardis e artimanhas que sejam um poder para causar dano. Qualquer coisa que cause agitação e produza movimentação por motivos errôneos deve ser temida, pois certamente haverá reação. Sempre haverá falsos movimentos, falsos profetas, falsos momentos em que os fanáticos feitos na igreja pretendem ser dirigidos por Deus falando sobre a vinda de Cristo. Pessoas que correrão antes de serem enviadas e darão dia e data para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que assim procedam, pois seus sucessivos fracassos e direção em sentido falso causam confusão e incredulidade. O tempo é curto, por isso devemos trabalhar com diligência e redobrada energia. Nossos filhos talvez nunca ingressem numa faculdade. Na realidade, não é prudente ter filhos agora, o tempo é curto, os perigos dos últimos dias estão sobre nós e as criancinhas, em grande parte, serão levadas antes disso. Nesse século do mundo, quando as cenas da história terrestre em breve hão de terminar e estamos prestes a entrar no tempo da angústia, tal como nunca houve, quanto menor o número de casamentos realizados, tanto melhor para todos, homens e mulheres. Chegará a hora, e não está muito distante, e alguns de nós que agora cremos estarão vivos sobre a terra e verão confirmar-se a predição e ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar de montanhas, de planícies e do mar, as partes mais longínquas da terra. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. A longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia é adiada amanhã, porque se o Mestre viesse, quantos se achariam desapercebidos? Houvesse os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avantes unidos, segundo a providência de Deus,
que lhes abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo no poder do Espírito Santo, proclamando-a ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com esforços deles, a obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhe o seu galardão. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada como ele ordenou, e o mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Assim me tem sido apresentado. Verdade é que o tempo se tem prolongado além do que esperávamos nos primitivos dias desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Absolutamente que não. Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter e Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Ele pôs ao nosso alcance, mediante a cooperação com Ele, levar esta cena de miséria a termo, ao fim. Com infalível precisão, o Ser Infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. Enquanto sua misericórdia se oferece com convites ao arrependimento, esta conta permanecerá aberta. Quando, porém, os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério de sua ira. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando contra elas nos livros do céu. E quando se houver tornado uma lei, que a transgressão do primeiro dia da semana será enfrentada com punições, então sua medida estará cheia. Deus mantém uma conta com as nações quando chegar plenamente o tempo em que a iniquidade terá atingido o prescrito limite da misericórdia de Deus, cessará sua clemência. Quando os números acumulados nos livros do registro do céu indicarem que o total da transgressão está completo, virá a ira de Deus. Ao mesmo tempo em que as misericórdias de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do qual os homens não podem ir no pecado. Quando é atingido aquele limite,
os oferecimentos de misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. Tempo virá em que suas fraudes e insolências os homens atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que transponham e aprenderão que há um limite para a longanimidade de Jeová. Há um limite além do qual os juízos de Deus não podem mais ser detidos. O tempo durará um pouco mais, até que os habitantes da terra tenham enchido a medida da sua iniquidade, e então a ira de Deus, que por tanto tempo tem estado dormitando, se despertará, e esta terra de luz beberá da taça da sua ira sem mistura. A medida da iniquidade está quase cheia, e a justiça equitativa de Deus está prestes a cair sobre os culpados. A maldade dos habitantes do mundo já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar com ela segundo sua vontade. A transgressão já atingiu quase seus limites. O mundo está cheio de confusão e, em breve, apoderar-se-á das criaturas humanas um grande terror. O fim está próximo. Nós que conhecemos a verdade, nos devemos estar preparando para o que está prestes a arrebentar sobre o mundo numa esmagadora surpresa. Precisamos acostumar-nos a pensar e demorar-nos sobre as grandes cenas do julgamento que se acha precisamente diante de nós, e então, ao mantermos diante de nós as cenas do grande dia de Deus, em que tudo será revelado, isso influirá sobre o nosso caráter. Que o Senhor, de dia e de noite, não dê descanso aos que são agora descuidados e na causa e obra de Deus. O fim está próximo. Isto é o que Jesus quer que sempre mantenhamos diante de nós, a brevidade do tempo. Quando com os remidos estivermos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera. Alguém certa vez indagou a irmã White e fez uma pergunta. Irmã White, acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? E ela respondeu: que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos? Ora, disse ele, penso que, em algum aspecto, eu agiria de modo diferente do que faço agora se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. E ela perguntou: o que o irmão faria? Ora, disse ele, eu venderia minha propriedade, eu começaria a examinar a palavra de Deus, eu procuraria divertir as pessoas e levá-las a se prepararem para a sua vinda, eu suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para encontro com ele. Então ela perguntou: se soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, viveria de maneira diferente? Ele respondeu: penso que sim. E ela fala: quão egoísta era a expressão de que ele levaria uma vida diferente caso soubesse que o Senhor Jesus viria dentro de 10 anos. Pois bem, vamos sempre nos lembrar, Enoque andou 300 anos com Deus. Isto é uma lição para nós, a fim de que andemos cada dia com Deus e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. Esse capítulo tocou muito meu coração porque ela fala sobre atrasos. E isso tem muito a ver com o tempo que eu sumi aqui do podcast Segunda Chance. Eu estava vindo num ritmo muito bom com vocês aqui. Estava fazendo lives pelo Instagram, lives de testemunhos impactantes sobre a vida das pessoas. Estava fazendo as minhas pregações, minhas ministrações.
E queridos, eu quero que vocês entendam que a astúcia do inimigo, ela é real. E coisas aconteceram na minha vida, que breve eu vou testemunhar para vocês, perdão, que me fizeram pensar que, de fato, muitas vezes, nós largamos as fileiras do que estamos fazendo para Cristo, para cuidarmos de coisas que não são importantes. E por isso que ela fala que é condicional esse tempo. Porque Deus precisa de nós. Deus precisa de nós nos empenhando na pregação deste evangelho, para que este tempo venha. Minha pergunta para você: você já se perguntou o que você tem feito por Jesus? Às vezes eu estou por aí pregando em várias igrejas e a minha pergunta, que não quer calar nunca, é: estamos correndo para quê? Estamos correndo atrás de quê? Aquilo pelo qual você está dando a sua vida e correndo para todos os lados, o dinheiro, o carro, a casa, tudo isso que é frívolo para a nossa vida, se os céus se abrissem agora, neste momento, aí onde você está e as trombetas tocassem, com toda a correria da sua vida, hoje, você estaria salvo? Você estaria salva? Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho sobre isso. Durante um ano, exatamente um ano, eu tive medo que Jesus fizesse essa pergunta para mim. Porque eu passei por tribulações que não estavam nos planos de Deus. E eu sinto que eu perdi tempo, um tempo precioso para Deus. Eu queria que vocês hoje saíssem desse podcast com essa pergunta ao coração. Se hoje, onde eu estou agora, seja de manhã, de tarde, de noite, seja no carro, na cama, no trabalho, no ônibus, na biblioteca, no supermercado, na igreja, se as trombetas tocassem e Jesus aparecesse, eu estaria salvo? As minhas escolhas têm sido por Cristo? A minha afobação, a minha correria, o meu desespero, minha falta de sono, eu tenho perdido por causa do Evangelho? Eu tenho corrido atrás das coisas de Deus? Ou eu tenho corrido atrás daquilo que é importante para mim? Eu deixo aqui para você essa reflexão. Eu deixo aqui para você esse pensamento. E eu termino esse capítulo deixando você fazendo a sua oração aí onde quer que você esteja. Para que você reflita e pense. Se Jesus viesse hoje, eu estaria salvo? Que Deus esteja com você. Até o próximo capítulo.